Você trouxe Bíblia? Vamos abrir as nossas palavras de Deus. Abra a tua Bíblia, livro de Efésios, Efésios 2, verso 1. O Senhor está na casa, amém? Deus está presente. Deus não se preocupa com quantidade, Deus quer qualidade. Santo e exaltado é o nosso Deus. Livro de Efésios, louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo de número 2, verso 1. Quem encontrou diz amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ler o texto? Vai dizer assim a palavra do Senhor: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora opera em nós, os filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Vivificou significa trouxe vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos fez e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, não por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Louvado seja Deus. Pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Quero que você preste muita atenção no que Paulo escreve aqui na carta aos Efésios. E essa mensagem vai ser o centro dela, a graça de Deus, a graça de Jesus. Eu quero que você olhe aqui sobre esse texto. Paulo vai dizer algo interessante para nós aqui. Ele vai nos dizer que éramos filhos da ira. Paulo vai dizer que quando nós não tínhamos direito à salvação, Paulo vai destacar aqui alguns itens importantes que eu quero que você venha prestar muita atenção, que isto tem que ser um divisor de água na sua vida. A Bíblia vai dizer que andávamos segundo as vontades e desejos da carne. Quando, antes de Cristo vir, estávamos mortos. Nós não tínhamos desejo, nós não tínhamos direito à salvação. Todos aqueles que morressem não tinha salvação mais. Porque quando Adão e Eva pecam lá no início, a alma, o corpo e o espírito dominava sobre a alma e o corpo, mas há uma morte ali. Pastor, qual é essa morte? A morte é espiritual. O pecado ele entra na terra e ele começa a dominar o nosso ser, ele começa a ser o centro. Tudo que nós fazemos que vai direcionar a Deus, direcionar ao Espírito, nós temos uma certa dificuldade. Quando você vai ler a Bíblia, a cabeça dói. Quando você vai ler a palavra, dá sono. Quando você vai jejuar, a barriga dói. Você vai fazer um treino, dói. Você vai orar, dói o joelho, dá um cansaço. O nosso corpo, a nossa carne, ela não gosta de fazer aquilo que é espiritual. Pastor, o que é isso? O pecado é a morte espiritual. Paulo vai destacar alguns itens aqui. Eram os príncipes das potestades, filhos da desobediência. O obedecer para nós é muito mais fácil do que o obedecer. O desobedecer é mais fácil do que o obedecer.
É muito difícil eu vir para a igreja. A minha carne não quer vir, o meu corpo não quer vir. Preste atenção nisso daqui, irmão. Aí Paulo vai destacar os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O nosso pensamento é errado, o nosso desejo é errado, tudo que nós fazemos está errado. Por que isso? Por causa da carne, por causa do pecado. Fomos condenados ao pecado, fomos condenados à morte e à morte eterna. Todos aqueles que vieram antes de Cristo não tiveram êxito, pecaram, foram errados em algum momento da sua vida, nunca foram perfeitos, porque a nossa carne é pecaminosa. Quando nós nascemos, nós já nascemos no pecado. Isso é poderoso, isso é muito forte. Ninguém quer pregar isso, ninguém quer falar isso abertamente. Isso causa pavor, isso causa medo. Quando a criança nasce, ela já nasce fazendo coisa errada, ela já nasce no pecado. Qual que é o centro da pregação de Jesus? Qual é o centro da mensagem de Jesus? Quando Jesus vem, ele prega algo, o foco dele é algo. Aí tem um profeta que a Bíblia vai dizer que ele prepara o caminho de quem? De Cristo. Eu vou preparar o caminho do Salvador. O que é preparar o caminho? Eu já vou adiantar o que ele vai fazer. Eu já vou adiantar que já vou falar, vai vir um que vai batizar, que vai salvar e vai curar. E eu não sou digno de calçar nem as suas sandálias. Eu vou preparar o caminho do Messias. Eu vou direcionar o que ele vai falar abertamente. Qual que era o foco da pregação de João Batista? João Batista pregava só duas coisas. Sempre falei isso aqui. João Batista pregava salvação e arrependimento. Salvação e arrependimento. João Batista pregava o quê? Salvação e arrependimento. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Importa que você batize para que você venha ter o direito à salvação. Mas para que você batizar, você tem que se arrepender dos seus pecados. Aí Jesus vem, João Batista prepara o caminho de Cristo. Aí Cristo faz o quê? Continua pregando salvação e arrependimento. Jesus pregava salvação e arrependimento. Um certo homem chamado Nicodemos, Jesus fala com ele, e Jesus fala: importa que você nasça de novo. Nicodemos fala: como posso eu, um homem, voltar ao ventre de minha mãe e nascer novamente? E Jesus fala: Nicodemos, não é isso que eu estou falando. Vai muito além disso, vai muito além do que você está pensando. O que eu estou falando é que você tem que nascer de novo. Por que Jesus pregava sobre nascer de novo? Porque Jesus falava: eu tenho que morrer para que venha ter vida. É engraçado que a morte vem primeiro, depois a vida. É engraçado que eu estou nas trevas para depois eu ter luz. Não é curioso isso? Não é contraditório isso? Não tinha que ser o inverso? Não tinha que ter vida para ter morte? Não tinha que ter luz primeiro para depois ter as trevas? Mas tudo é invertido. Será que Deus ele fez algo errado? Será que Deus criou tudo errado? Será que Deus pensou errado? Não. Tudo que Deus faz ele é perfeito. Tudo que Deus faz ele vê lá na frente. E Jesus fala: importa que eu morra para que haja salvação. Tem que ter morte para ter vida. Se não tiver morte, não tem salvação, não tem vida eterna. Importa que tenha sangue para ter a remissão dos pecados. As coisas de Deus é meio louca mesmo. As coisas de Deus é contraditória, porque a Bíblia diz que as coisas de Deus andam em direção contrária às coisas do mundo lá fora. O mundo fala para você odiar, Deus fala para você amar.
mundo fala para você não valorizar aquele que não tem. Deus fala: ame a todos, sendo o que ele tem ou importando o que ele não tem. As coisas de Deus é tudo diferente. Qual que era a missão de Cristo? O que Jesus veio fazer? Qual que era a missão dele? Qual que era a missão de Jesus? A missão de Jesus era morrer. Por que ele tinha que morrer? Para ter o quê? Para ter o quê? Para ter o quê? Sem morte não tem? Lembra do tabernáculo? Tudo do tabernáculo simbolizava quem? Tudo que estava no tabernáculo simbolizava quem? Cristo. O que era feito? O principal que tinha no tabernáculo era o quê? Sacrifício. O que fazia no tabernáculo de principal? O que era? Sacrifício. O foco do tabernáculo era o sacrifício. Lembra que Deus vinha uma vez ao ano? O que Deus descia? Ele cheirava o quê? O sangue. E o sangue tinha que estar o quê? O sacrifício tinha que estar o quê? Perfeito. Ele se sentia, descia, está perfeito. Vou abençoar o povo, vou dar saúde, vou dar abastança, vou dar prosperidade, nada vai faltar. Esse ano será um ano de vitória, porque o sacrifício foi perfeito. Só que isso, pastor, era todos os dias. O sacrifício tinha que ser feito todos os dias. A visita de Deus era uma vez ao ano. Você já se perguntou? Algumas perguntas ficaram meio em aberto, né? Na última mensagem. Somos sacerdote, tinha que ter 45 anos. E Jesus morreu com quantos anos? Entre 33 a 35. Alguns são estudiosos falam 33, outros falam 34, outros falam 35. Mas entre 33 e 35 anos. E Jesus tinha direito a ser sumo sacerdote? Não era só com 45 anos? Por que Jesus tem um título de sumo sacerdote? E Jesus ele foi 3 coisas, só que eu falo que ele foi 4, porque o tabernáculo é dividido em 3, mas eu falo que ele foi 4. E Jesus teve 3 títulos, mas eu falo que ele teve 4. Os títulos de Jesus: sumo sacerdote, profeta, qual outro? Rei. Rei, sumo sacerdote e profeta. Pastor, qual é o 4º título que Jesus teve? O título principal de todos os 3. Quais são? Qual é ele? Servo. Qual é ele? Servo. Qual foi o maior profeta? Tirando Jesus no Antigo Testamento, que a lei tinha um nome, a lei de Moisés. Moisés foi o maior profeta, ou um dos maiores profetas. Quando ele morre, quando Deus fala com Josué, Deus fala: o servo do Senhor Moisés é morto. Deus falou o profeta, Deus falou o sumo sacerdote, Deus falou o sacerdote, Deus falou o adorador, Deus falou o levita. Não, Deus falou o servo. Porque servo é o maior título. Porque Deus falou: aquele que for o menor será maior. Importa que você sirva, para depois você ser servido. Só vai ser servido aquele que serve. Só vai ser o maior aquele que um dia foi menor. O menor, o servo, é o maior título. Porque a Bíblia vai dizer que ele foi servo, fiel, e cumpriu tudo aquilo que o Pai falou. Ele foi fiel até a morte, e teve uma morte de cruz. Sabe o que Deus está falando? O maior título do meu filho foi ser servo. O que é ser servo? Aquele que obedece à voz do seu Senhor. Quem é o nosso Senhor? Deus. Deus é o nosso Senhor. Nós somos servos. Estamos aqui para obedecer a vontade dele. Não estamos aqui para fazer a nossa vontade, e sim a vontade do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer
Antes, para ter salvação, teve que ter o quê? Morte. Lá em Gênesis, capítulo 1, verso 2, eu fiz uma pergunta, não fiz? Responder ela hoje. Gênesis 1, 2. E a terra era sem forma e vazia. A terra era o quê? Sem forma e vazia. Fala de novo, a terra era o quê? Sem forma e vazia. E havia o quê? Primeiro? Trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre. E disse Deus: haja, e houve. O que houve primeiro? Trevas ou luz? Quando Deus chega, o que tinha? O que tinha? Olha como que Deus faz tudo perfeito. Se você vai ler, quando você vai lendo a palavra, quando você pede Espírito Santo, traz as revelações ocultas, escondidas que estão dentro da tua palavra, traz algo novo, traz algo extraordinário, traz algo aprofundado em tuas palavras, porque eu quero mergulhar na profundeza da palavra. Deus vai falando coisas só para quem se querem girar a chave da palavra, porque às vezes tem a chave, mas para Deus te revelar, você tem que girar a chave. O que tinha primeiro? O que tinha primeiro? Trevas. Deus criou tudo, mas antes de tudo tinha trevas. A terra era sem forma e vazia. Qual é a definição de sem forma? Sabe qual é a definição de sem forma? É uma pessoa sem definição. É uma pessoa indefinida. Sabe o que significa? Quando você não tem Deus, você é indefinido. Você não tem forma. Você é uma pessoa sem definição. Você não tem direção. Você não tem caminho. Você não tem sonho, você não tem projeto, você não tem nada. Você é um abismo. Aí Deus criou o homem. Deus criou a mulher. Deus deu os dois frutos, duas árvores especiais que chamam no jardim do Éden. O homem vai lá e escolhe o conhecimento. Deus falou: tem a árvore da vida, tem do conhecimento. O homem vai lá e come o quê? Do conhecimento, não é? O que entra? O que entra? O pecado é o quê? O pecado é morte. O pecado é treva. Quando nós estamos na luz, estamos na luz. Quando nós estamos no escuro, estamos nas trevas. O que nos afasta de Deus? Pecado. O que entrou primeiro? O pecado ou a salvação? Pecado, porque éramos inimigos de Deus. Por que eu li Efésios? Para chegar em Gênesis, porque para você entender a visão de Paulo, éramos filhos das trevas, éramos filhos da desobediência. Paulo está falando lá em Efésios. Estávamos nos nossos delitos e pecados, não tínhamos direito à salvação, éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Não tínhamos direito à salvação, não tínhamos direito à vida eterna. É isso que Paulo está falando. Aí eu estou explicando para você por que aconteceu isso. Quando Deus criou tudo, era sem forma. O que é sem forma? Sem definição. Sem forma. E o que é vazio? Alguém sabe o que é definição de vazio? Eu tenho uma definição para vazio extraordinária. Vazio é o quê? Você tem um vazio dentro de você. O que é isso? Você tem o quê? Nada, né? Você tem um vazio dentro de você, é o quê? Nada, né? Nada te preenche, né? Nada te satisfaz. Nada tá bom, tudo tá ruim. Só que eu tenho uma definição melhor. Tenho uma definição melhor, cara. Sabe o que é vazio? Ausência de Deus. Glória a Deus. É verdade. O que é vazio? Ausência de Deus. Porque quando você não tem Deus, nada tá bom, nada presta.
você se sente incompleto. Você é um vazio dentro de você. Você está no abismo. Pastor, por que Deus chegou aqui na terra vazio e sem fome? É Deus falando: vai entrar o pecado primeiro, vai entrar a perdição primeiro, vai entrar as trevas primeiro, mas depois vai ter a luz. As trevas vai entrar primeiro, o pecado vai ser primeiro para a salvação. Não teve as trevas primeiro, não teve o pecado primeiro? A salvação só chegou quando quem? Só chegou quando quem veio? Só chegou quando Jesus veio. A salvação só chegou quando Jesus veio. Mas antes de Jesus vir, veio o pecado. Veio as trevas. Por isso que as trevas veio primeiro. Éramos errados, éramos perdidos, éramos sem Deus, sem direito à salvação, sem direito ao amor dele. A Bíblia diz: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo já estava aqui. Aí no verso 3: e disse Deus: haja. Escuta. Não veio primeiro o sol? Por que veio a luz primeiro? O sol, pastor, quando que vai vir o sol? Se você ler o livro de Gênesis, o sol vai vir no quarto dia. Qual dia que o sol vem? Vamos ler aqui, vamos entender? Para mim chegar onde eu quero chegar. Verso 16. Lê o 16 aí. E fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Preste atenção. Deus fez o luminar maior. Para iluminar o quê? Para iluminar o quê? O dia. E o luminar menor para iluminar o quê? A noite. Vamos chegar lá. Verso 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Deus pôs a expansão aonde? Nos céus. Verso 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus o que era bom. Qual que é maior? O dia ou a noite? Resposta na Bíblia, você acabou de ler. Qual que é maior? Deus fez o luminar. Ele escreveu o luminar maior para iluminar o dia, iluminar menor para iluminar a noite. Aí Deus viu, vai iluminar o dia e vai iluminar a noite. Aí no verso 18 ele vai dizer: para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. Qual que é maior, a luz ou as trevas? Qual que é maior? Qual que é o governar maior? Qual que ilumina mais? Qual que é o maior? O dia. Porque o dia simboliza a luz e a noite as trevas. O sol é maior do que a lua, é mais poderoso, é maior. Quem é maior? A luz ou as trevas? Por que Deus fez a luz antes do sol? Deus só vai fazer o sol no quarto dia. Quando Deus criou, haja luz, e houve, ali nasceu a luz. O que é a luz? O que é a luz, hein? Qual a definição de luz? É aquilo que nos traz brilho. Luz não traz brilho? Luz não traz uma verdade? Luz nos traz algo bom, algo maravilhoso. E quem simboliza a luz? Jesus vai dizer em um dos versículos da Bíblia: eu sou a luz, eu sou a luz do mundo. Vou dizer de novo para você entender o que eu estou pregando aqui. Eu sou a luz do mundo. Quando Deus diz haja luz, Jesus apareceu, Jesus veio, Jesus nasceu. Porque Ele é luz. Pastor, Jesus não estava no Antigo Testamento.
Estava. Ele estava lá. Ele estava sendo preparado. Ele estava sendo moldado. Deus falou: você vai nascer, vai ver tudo que vai acontecer. Veja tudo que vai acontecer. Veja o meu projeto. Veja o que eu vou fazer. Veja o que a criação vai acontecer. Veja o que eles vão fazer comigo. Porque através de você, o pecado entrou. O diabo achou que ganhou. Mas quem vai perder vai ser quem vai vir a luz. Vai vir aquele que é maior do que as trevas. E vai ter salvação para o pecado. O pecado não vai dominar. Quem vai dominar é o Senhor. Aí, pastor, o que Deus falou para ela? O que Deus falou para Adão? No dia que comerdes, vai acontecer o quê? No dia que você comer do fruto, o que vai acontecer? Vai acontecer o quê? Morte. Pastor, mas Adão e Eva não morreu. Morreu? Quando eles comeram na hora, eles morreram? Na hora? Se você for analisar, teve 3 homens, né, que viveu mais, não é? Nós falamos sobre eles: Matusalém, Jared, e o outro foi Noé, não foi? Quem foi o quarto? Quem foi? Certeza? Será? Você só chutou? Querendo acertar? Mas acertou. Quem foi o quarto? Quem foi o quarto? Adão. Adão foi o quarto homem que mais viveu na Bíblia. Como que Adão morreu rápido? Adão demorou a morrer. Só que ele teve a morte. Pastor, mas Adão não morreu. Eva não morreu. Mas teve uma morte. Morte espiritual. Por que você acha que tudo para fazer para Deus é difícil? Fala aqui para mim, aqui bem abertamente. É fácil orar? É fácil? É fácil jejuar? É fácil ler Bíblia? É fácil ensaiar o louvor 2, 3, 4 horas ensaiando? É, Valé? É fácil orar? Você ora facinho? Você jejuma facinho? Por quê? Porque tem uma morte aí. Vai pegando aqui. Tem o quê? Uma morte. Quando Adão come, o pecado entra, um corpo cai para o lado. Existia quantos dentro de nós? 3, né? O que existia dentro de nós? Existia não, existe ainda. Corpo, alma aí. Corpo, alma aí. Antes do pecado entrar, quem dominava? Quem dominava? A Bíblia vai dizer que eles estavam nus, mas eles estavam bem. Eles estavam, Adão e Eva estavam de boa. Eles ficavam constrangidos, porque dentro deles tinha o quê? Inocência. O Espírito é o quê? É luz. O Espírito é bondade, é longanimidade. O Espírito é o quê? O Espírito é puro. O Espírito é o quê? Pureza. Quando estão nus, simboliza pureza. Não tinha maldade no coração deles. Tinha maldade? Não. Tinha inocência. O Espírito é inocente. O Espírito é puro. O Espírito é fiel. O Espírito é fiel a Deus. Ele é puro, ele é santo. O Espírito dominava. Quando